Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Deus possa falar aos nossos corações através dessa palavra. Amém? Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que se sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós sabemos que toda a palavra ela é eficaz, independente da situação, do momento, mas a palavra de Deus ministrada a um coração, ela vai germinar. Se o coração estiver quebrantado, estiver uma terra fértil ali, ela vai germinar. E nós sabemos também que a Bíblia nos fala que é melhor você estar num velório, porque você vai parar, analisar, pensar nas consequências, do que estar numa festa, porque no velório é o fim, né? Sabemos que morreu, acabou, aqui nessa terra, mas existe um céu ou um inferno esperando para aquele que morreu. Então, se estivermos numa festa, estamos alegres, festejando, então às vezes esquecemos desse detalhe que é muito importante, que existe um céu e existe um inferno, para onde nós iremos ir. E nós vemos que aqui neste momento, quando Jesus sai da cidade de Gadara, atravessa o mar, e toda vez que Jesus andava, ele arrastava multidões. Muitas pessoas o seguiam, uns para ver o que iria acontecer, por curioso, outros seguindo Jesus para o prender, o matar, e outros seguindo a Jesus para glorificar e exaltar o seu nome, porque reconhecia Cristo que estava entre os homens naquele momento, fazendo os milagres, fazendo aquelas curas, libertando demônios, quebrando correntes. Então nós vemos aqui neste texto que me chama a atenção 3 pontos que eu peguei aqui. Nós temos vários ensinamentos sobre esse texto. Um ponto que eu queria falar com os irmãos esta noite é principais da sinagoga. O outro ponto é a primeira multidão. E o terceiro ponto é a multidão na casa de Jairo, para que nós possamos refletir. Por que os principais da sinagoga? Nós sabemos que quando Jesus começa o seu ministério na terra, ele vem
pregar a palavra de Deus. Ele vem ministrar os corações aflitos, os corações que estão passando por dificuldades, só que não encontra ninguém que fale da maneira que Jesus estava falando, porque Jesus, ele falava algo, só que no seu viver, no seu dia a dia, ele provava para as pessoas como devia ser, diferente dos principais da sinagoga, que eles queriam status, queriam só aparecer, queriam mostrar que mandavam, queriam mostrar que eram sábios, porém colocavam jugo em cima das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Então era pesado aquilo que eles faziam sobre as pessoas. E quando Jesus começa a pregar a palavra, fazer os milagres, curas, libertações, fazer os pães se multiplicarem, todos veem que Jesus é diferente. E isso incomodava os principais da sinagoga, e eles não aceitavam, porque muitos ganhavam dinheiro em cima de pessoas que faziam superstições, adivinhações. Então Jesus veio quebrando todo esse jugo em cima das pessoas, e aqueles que estavam por trás dessas pessoas se sentiam mal, que estavam perdendo dinheiro, estavam perdendo sua fama, e Jesus agora estava sendo clamado como rei. Jesus agora estava sendo seguido por multidões que queriam estar perto dele, porque quando Jesus abria a boca para falar, ele era manso, ele era humilde, ele era sincero, e a palavra que ele falava entrava nos corações, fazia efeito, diferente dos principais das sinagogas, que muitas das vezes falavam coisas que não agradavam os ouvidos, mas também não tinham um respaldo de o que fazer, porque às vezes chamamos a atenção de alguém por algo, mas quando chamamos a atenção, nós devemos falar o que está errado, mas mostrar também a solução, o caminho. Se está pecando, mostrar que Jesus fez diferente, agiu diferente, andava diferente. Então não é só repreender, devemos ter a sabedoria de repreender e ensinar o certo. Aí nós vemos que Jairo, ele era o principal da sinagoga, e Jairo quebra o protocolo, porque sua filha está doente. Naquele momento, acredito eu que Jairo não se importou com os demais principais das sinagogas, iriam pensar a sua atitude, porque ele tão somente acreditou que Jesus curava, ele estava ouvindo falar que Jesus estava curando, os milagres estavam acontecendo, e ele se encheu de compaixão em seu coração pela sua filha, e se aproximou até Jesus, como nós lemos aqui, se prostrou aos pés de Jesus e rogou pela sua filha. Eu acredito que naquele momento a multidão até parou, começou a observar, porque um homem de alto escalão se ajoelhar diante de Jesus, pedindo uma ajuda, implorando, rogando para que a sua filha fosse curada. E Jesus, vendo a sua atitude, Jesus o seguiu. Nós vemos o texto que Jesus o seguiu. Só que quando Jesus começa a seguir ele, nós vemos aqui também a mulher do fluxo de sangue. Ela está em meia multidão. Muitos estavam ali seguindo a Jesus, apertando, oprimindo. Só que essa primeira multidão que estava seguindo a Jesus, muitos não queriam participar do milagre. Muitos estavam ali de curiosos. Muitos estavam ali só vendo o que está acontecendo. Quantos vêm para a igreja só para ver o que vai acontecer? Se o músico vai errar, se a pessoa que está cantando vai desafinar. Muitos estão só na multidão, só observando. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela rompe aquela multidão e toca nas vestes de Jesus, crendo no milagre, crendo na cura. O interessante é que Jesus para e pergunta quem o tocou, porque dele saiu virtude. E os discípulos, como estavam ainda começando na fé com Jesus, eles veem Jesus, muitos te oprimem, muitos te tocam, até trombam, empurram, quem sabe até derrubam Jesus no chão. A Bíblia não fala isso, mas estou tentando mentalizar aqui, porque era muita gente envolvida. Mas Jesus, ele fala, mas me tocaram diferente, porque saiu virtude de mim. Aí eu pergunto para mim e para você nessa noite,
nós estamos tocando em Jesus para obter nosso milagre, nós só estamos ali empurrando Jesus, só estamos ali observando quem vai sair curado. Às vezes viemos na igreja com alguma enfermidade, com algum problema, e nós deixamos de abrir nosso coração, ser sincero com Cristo, porque a partir do momento que nós rogamos a Ele, pedindo para que Ele venha entrar em nosso coração, entrar em nossa causa, Ele opera, Ele trabalha, Ele transforma, Ele restaura, Ele vai aonde você não consegue ir, aonde eu não consigo ir, porque Ele é o Todo-Poderoso, não somos nós. Aquela multidão oprimia Jesus, mas somente uma mulher recebeu a cura naquele momento. A Bíblia fala de uma mulher que foi curada de um fluxo de sangue, naquela multidão que o oprimia. E nesse alvoroço todo, nós vemos que os homens que estavam com Jairo recebem a notícia que sua filha morreu, e vem falar para ele, fala, viu, não precisa mais Jesus chegar até ele, até sua filha, porque ela já não está entre nós, sua filha já morreu, não adianta mais, deixa Jesus aí quietinho, vamos para casa, ver lá sua filha. Só que quando Jesus ouve aquelas palavras, no versículo 36, Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Jairo já tinha dado o primeiro passo, ele rompeu as barreiras dos principais da sinagoga que queriam matar Jesus. Ele fez diferente, ele se prostrou, implorou por misericórdia, para que Jesus pudesse alcançar sua filha. Aí quando Jesus ouve que os seus próprios companheiros falam para ele desistir de Jesus, não, desista de Jesus que já não tem solução mais, o próprio Jesus fala, não temas, crê somente. Quem sabe passamos por dificuldades que aos nossos olhos parece ter fim, parece que não vai dar mais certo, tudo que eu podia fazer eu já fiz, tudo que estava ao meu alcance eu já fiz tudo, mas não consigo mais, não aguento mais. É esse momento que Jesus vem e fala, não temas, crê somente. Ah, mas meu filho está na droga, eu já orei um bom tempo, já internei, já fiz de tudo, mas Jesus diz, não temas, crê somente. Mas meu marido não se achegou ainda, minha esposa não se achegou ainda, mas Jesus fala, não temas, crê somente. Aquele homem tinha fé no seu coração, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele acreditou, ele perseverou e permaneceu do lado do mestre. E o interessante é que nesse momento, quando Jesus fala para ele, não temas, crê somente, ele acreditou. E Jesus, vendo que ele acreditara no mestre, Jesus fala, então agora é a hora do milagre, a hora da primeira multidão ficar de lado. Jesus não autoriza ninguém a ir junto, Jesus espera Pedro, Tiago e João, fala, vem. É nesse momento que nós vemos aquele que realmente está no propósito, aquele que não está. Nós entendemos que quando Jesus tira alguém do nosso caminho, é porque não está preparado para o milagre que você vai ver. Às vezes alguém se distanciou de você, às vezes a pessoa foi para outro lugar, saiu do seu convívio, vamos dizer assim. Às vezes você não entende, mas o que Deus preparou para você, é para você. Deus pega as pessoas certas e coloca no lugar certo, na hora certa. Deus não erra, Deus não falha. E naquele momento Deus pegou as pessoas certas para o momento certo, Pedro,
Tiago e João, e chama Jairo. Quando Jesus chega em sua casa, está a segunda multidão. Essa segunda multidão, muitos que estavam ali estavam contratados para o choro, porque era normal naquela época pagar para pessoas chorarem no velório. E nós vemos que chegando ali tinha muitas pessoas, e muitas pessoas chorando, muito, muito, muito. E Jesus ainda pergunta: por que estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. E riram de Jesus. Esses é aqueles que não se importam com a situação. A situação pode estar de ponta cabeça, a pessoa pode estar no fundo do poço. Você chega até ela, apresenta Jesus, e ela ri de você. Ela acha que é autossuficiente para sair de lá. Ela acha que ela vai conseguir com suas forças. Mas Jesus, Ele olha para aquelas pessoas e também fala: não quero ninguém aqui. Porque a Bíblia nos ensina: se você chegar em um lugar, for falar do Evangelho, e você não for bem aceito, chacoalha o pé, bate a poeira, nem a poeira daquele lugar Jesus quer que você traz com você, e sai, vai para outro lugar. Porque muitos querem obrigar a aceitar Jesus. Muitos querem que as pessoas se acheguem a Cristo por força, por violência. Mas Jesus fala que não é por força, por violência. A pessoa, ela tem que estar com o coração aberto, quebrantado. Você fala de Jesus, a pessoa recebeu, amém, Deus abençoe. A pessoa não recebeu, amém também, Deus abençoe. Naquele momento, quando Jesus chega na casa de Jairo, todos que estão ali estão zombando de Jesus. Eles não aceitam a presença do mestre ali. Então Jesus pede para que todos se retirem. Jesus pega Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa de Jairo, e vão para o quarto onde a menina está deitada. Nós sabemos que no momento de aperto, no momento de dificuldade, a intimidade com Jesus é tudo. Nós devemos ter o nosso momento de intimidade com o Mestre. É importante termos a comunhão, sim. A Bíblia nos ensina ter a comunhão com nossos irmãos, mas também a Bíblia nos ensina a ter intimidade com o Mestre. E nesse versículo nós vemos no 40, quando Jesus pega os seus discípulos, o pai e a mãe da menina, e vai para o quarto, nós vemos um momento de intimidade, que só os íntimos vão ver o milagre. Só aqueles que realmente estão com sinceridade na presença do Senhor vai obter o milagre. Jesus deixa a multidão que está zombando dele de lado. Fala: vocês não vão ver o milagre. Vocês podem ouvir o milagre, vocês podem ver depois o milagre, mas não vão participar do milagre. Nós vemos que naquele momento que eles entram no quarto, a menina está deitada, morta. Todos sabiam que a menina tinha morrido, até mesmo Jesus. Mas Jesus, ele age de maneira diferente. Às vezes ficamos doentes, perdemos o emprego, batemos o carro, acontece diversas coisas. Pensamos: meu Deus, por que isso? Para que isso? Estamos adorando, buscando a tua face. Mas há momentos em nossas vidas que Deus nos prepara para algo maior. Deus nos estrutura para algo maior, para algo melhor. Às vezes aquele emprego que você estava sendo bom, mas Jesus quer te colocar em outro lugar, quer te levantar mais. Às vezes o carro que você estava andando já estava precisando trocar, mas você não queria. Aí você bateu o carro: não, já vou trocar de carro. Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Filha de Jairo estava morta, mas Jesus queria mostrar para ele, para sua esposa, que ele era o Messias. Ele era o verdadeiro, que estava curando e libertando. Se Jesus
talvez Jesus chegasse lá, a menina estivesse doente, Jesus curasse ela, talvez ele não iria dar tanto crédito assim para Jesus, não sei. Mas agora a menina está morta, sem vida. Jesus vai, pega na mão da menina e diz: Talita cumi, que significa: menina, a ti te digo, levanta-te. Olha o poder do nosso Deus, ressuscitar um morto, para mostrar para o pai e para a mãe que Ele é Deus, que Ele pode fazer o impossível, porque aos olhos do pai e da mãe era impossível a menina reviver, mas Jesus mostrou para Jairo e mostrou para sua esposa que Ele era Deus. E Jesus fala para nós nessa noite: não desista, apenas crê, não pare, apenas crê. A situação está ruim, não desista, permaneça. Quando a primeira multidão falou para Jairo que não precisava ir mais, a segunda multidão riram de Jairo e de Jesus, mas o que Jesus fez? Ficou ao lado de Jairo. O que Jairo fez? Ficou ao lado de Jesus. Ele acreditou em Jesus. Devemos tão somente crer naquilo que o Senhor tem para nós. Devemos somente crer que Jesus tem o poder de fazer o milagre. E como eu falei, Jesus não tarda, Jesus não falha, Ele vem na hora certa, Ele vem no momento certo. Você está desesperado, desesperada, não temas, crê somente, persevera. Meus negócios não estão muito bem, a faculdade está difícil, não temas, crê somente. O segredo é não largar de Jesus. O mais difícil que seja, não largue de Jesus. Deixa aquela multidão que está zombando de você, deixa aqueles que não se importam com Jesus Cristo, que só vão atrasar o seu lado, vão te confundir. Deixa de lado, persevera, confia em Cristo, que é Ele que faz o milagre. Porque aí quando você estiver com sua bênção, segurarem as suas mãos, como Jairo. Eu imagino Jairo saindo do quarto com a filha, com a esposa, e todo mundo vendo os três caminhando naquela casa, naquela cidade, depois de tudo que aconteceu, glorificaram a Deus, porque um milagre, uma ressurreição, não é qualquer um que faz, é somente Jesus, é só Ele que tem esse poder. Talvez você está com uma dor de cabeça muito forte, aí você pede oração, às vezes até alguém que vai orar dá risada, fala: oh, mas toma um Doril. Nós que somos obreiros, estamos servindo, ore, mas é uma dor no dedo, ore, não zombe, porque a fé da pessoa alcança a cura da dor de cabeça, a fé da pessoa alcança a dor no dedo. Eu citei os obreiros, mas tem as irmãs missionárias também, as irmãs que oram, que intercedem pela igreja. Quando receber algum convite para fazer uma oração, ore, por mais simples que seja, ore que Deus pode operar o milagre, Deus pode operar o milagre, aí Deus vai ser exaltado, não é para nos engrandecer, não é para engrandecer as irmãs que oram, não, Jesus vai ser engrandecido, numa simples oração. Então que nós venhamos crer no milagre, que nós venhamos permanecer na fé em Cristo Jesus, para que possamos alcançar o nosso milagre. Eu queria aproveitar a oportunidade nessa noite para contar um testemunho, vou ser bem rápido mesmo. Quando começou a pandemia, minha esposa estava trabalhando e eu trabalhando, nós adquirimos uma casa, porque o sonho de um casal é uma casa. Conseguimos, pela glória de Deus, e logo chegou a pandemia, passou
um pouco ali, chegou a pandemia. Minha esposa parou de trabalhar. Aí para mim manter a casa, pagar a casa, ficou meio complicado. Nós chegamos num acordo que ela estava grávida do Davi, falou: fique em casa porque essa doença não sabemos o que é, como funciona, e as grávidas estavam ficando em casa porque não podia ir trabalhar por ordem do governo. Ela se afastou do trabalho. Aí nesse período eu perguntei para Deus o que fazer, e Deus nos dá estratégia. Parece que não acontece, mas quem tem fé, quem ora, quem busca, quem lê a palavra, entende, sabe que tudo que você pede para Deus ou pergunta para Deus, Deus responde. Aí Deus nos deu uma estratégia de voltar para a casa do meu sogro, onde nós moramos lá durante um tempo. Voltamos para a casa do meu sogro, morar com ele, e eu aluguei a minha casa. Falei: bom, agora o aluguel da casa paga a casa, não preciso me preocupar em pagar a prestação da casa. E ficou um ano a casa alugada. Aí quando eu estava finalizando o contrato da casa, nós oramos de novo, porque a casa que nós tínhamos adquirido era uma casa pequena, tinha 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, não tinha garagem para o carro. Falei: Deus, e com mais um filho, eu falei: agora tem 2 filhos. E nós fomos orar de novo, buscando a direção de Deus. Aí nós decidimos vender a casa. Nós anunciamos a casa num mês, no outro mês nós conseguimos vender a casa, e nós moramos no meu sogro. Aí começamos a ir atrás de casa, para comprar uma casa maior, melhor. E Deus nos abençoou com uma casa que é o dobro da casa a qual nós morávamos. Deus nos deu o dobro. Nós passamos por um momento de dificuldade, de aperto, tanto financeiro como na casa do meu sogro. Só que agora Deus está dando a bênção em dobro. Nós cremos, nós confiamos, nós perseveramos. Agora nós vamos nos mudar. Acredite que esse mês aqui nós já pega a chave da casa. Estamos mudando para uma casa maior. Tem o dobro de quarto, o dobro de banheiro, o dobro de vaga de carro. Tem até mais uma casa no fundo. E para a honra e a glória do Senhor, estou contando os testemunhos, porque devemos ter fé, devemos crer, devemos confiar no Senhor, porque Deus faz tudo certo. O valor que nós pagávamos na casa, que era metade do tamanho, metade do terreno, é o mesmo valor que nós vamos pagar na casa, que é o dobro do tamanho do terreno, é o dobro de garagem, é o dobro de quarto, é o dobro de banheiro. Então é só Deus que faz o milagre. Você pagar uma prestação igual, sendo que casas diferentes. Então eu falo para os irmãos: confia. Qual é a dificuldade? Qual é a sua preocupação? Acredite, persevera. Jairo obteve um milagre de um ressuscitamento. Sua filha estava morta, foi ressuscitada. Eu recebi um milagre de uma casa pequena, estou indo para uma casa maior, pagando o mesmo valor. Qual é a sua dificuldade? Fale com Jesus, peça estratégia, não murmure, não desista, não abandone, porque muitas vezes acontece qualquer coisa, eu já não vou para a igreja. O pastor não me ligou essa semana, não vou na igreja. Se ele não me ligar, eu não vou. E se o pastor morrer? Vocês não vêm na igreja mais? Mas o Fischer não ligou para mim, eu não vou na escola bíblica. E se o Fischer, Jesus levar ele para a glória, nunca mais se participa de escola bíblica? Devemos fazer a nossa parte. Jairo obteve o milagre porque ele teve intimidade com Cristo. Ele teve intimidade. Procure ter intimidade com Cristo. Procure a sua intimidade com Cristo. Fale com Ele o que Ele quer que você faça, aonde Ele quer que você vai, para quem Ele quer que você ore, para quem Ele quer que você interceda, que Ele vai falar com você.
Eu acredito que Ele vai falar com você e vai te instruir o que fazer no momento certo e na hora certa. Mas tão somente creia e persevera com Jesus, porque é só Ele que faz o milagre, é só Ele que tem a bênção para entregar para nós, e a maior bênção a qual Ele vai nos entregar. Porque eu falo com a minha esposa, se Jesus não desse essa casa para nós, iríamos continuar vindo para o culto, glorificando a Deus, porque não é a casa que vai me alegrar. É lógico, eu estou alegre, mas a alegria maior em nossos corações, qual que é? É ter a salvação, saber que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja e vai nos levar com Ele, para Ele, num céu de glória. Carro vai ficar, casa vai ficar, emprego vai ficar, o importante é ter Jesus. Então você que está perseverando, continue. Se você está vendo que alguém está tentando parar ou querendo parar, grude no braço dele, grude no braço dela, não deixe. Ajude seu irmão, ajude sua irmã a caminhar com Cristo, porque é só Ele que tem bênção para nossas vidas. Amém? Fiquem com essa palavra e que Deus possa nos abençoar mais e mais, mas temos que crer e perseverar com Cristo. Amém? Deus abençoe.